semana, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. O Flávio embarcou na noite de domingo para fazer essa missão, saindo do aeroporto de Guarulhos, lá em São Paulo, em um voo com destino a Washington, e o encontro está previsto para ocorrer nessa terça-feira. Mas ainda não tem a confirmação da Casa Branca, como a gente atualizou aqui para você. O próprio Igor Gadelha trouxe esse detalhe, ele que está lá nos Estados Unidos para acompanhar essa agenda. Diferentemente do que aconteceu com o presidente Lula, que já faltando ali um dia, a agenda da Casa Branca já mostrava o encontro com o presidente Lula. Por enquanto, a Casa Branca e a agenda da Casa Branca não mostra o encontro com Flávio Bolsonaro. É para os Estados Unidos que a gente vai agora conversar com o Fernando Hessel, observador da Casa Branca, que vai trazer os detalhes dessas expectativas. Hessel, muito bom dia. Oi, bom dia, Nath. Tudo bom com vocês? Tudo certo. Estamos aqui, né? Agora esperando para ver se o grande opositor do presidente Lula também vai conseguir uma casquinha do presidente Donald Trump. É uma agenda difícil, né? Todo mundo quer estar na fila lá para poder pegar uma oportunidade de poder falar com o presidente Donald Trump. Bom, hoje é feriado aqui, Nath, é Memorial Day, ninguém trabalha, ninguém quer saber de falar de política, todo mundo está afim mesmo de andar pelas ruas, pelos jardins e comemorar essa data. O personagem principal desse encontro, Nath, é, sem sombra de dúvidas, o secretário de Estado, Marco Rubio. Ele é uma voz muito forte dentro do governo da extrema-direita, né? E ele foi realmente um dos articuladores de tudo aquilo que aconteceu contra o Brasil. Só que o secretário de Estado, Marco Rubio, olha, tem a polícia aqui rodando aqui, que não é comigo. Deus. O secretário Marco Rubio, ele na verdade, é essa peça fundamental, esse elo praticamente de ligação da família Bolsonaro com o Donald Trump. Só que ele está neste momento na Índia, cumprindo uma agenda já há cerca de uma semana. Amanhã, Marco Rubio ainda tem compromisso em Nova Delhi. Ele embarcar na noite de amanhã, lá de Nova Delhi, vindo para os Estados Unidos, que ainda não está confirmado. Então, assim, vamos entender que amanhã, teoricamente, Marco Rubio não estará por aqui. Ele não será, se esse encontro acontecer, esse elo de ligação para que esse encontro aconteça. O Hessel, o Rubio também não estava no encontro do Trump com o Lula. E ele é essa figura tão importante para o Trump, inclusive importante pessoalmente para o Trump, né? O Trump está sempre ali colado no Marco Rubio, é quase um cão de guarda, né? Inclusive porque é ele que vai para cima, muitas vezes, até das próprias autoridades que o Trump recebe. Acho que também dá para a gente falar sobre esses dois encontros. Antes, só mostrar aqui a parcial da nossa enquete no nosso chat aqui, no nosso canal no YouTube. Eu perguntando aqui se as pessoas que estão assistindo a gente acreditam que o Trump vai receber o Flávio Bolsonaro na Casa Branca. Para 64% da nossa audiência, sim, isso vai acontecer. E para 36%, não. Um montão de gente mandando mensagem aqui. Um abração para todo mundo que está falando com a gente aqui. Hessel, da última vez que a gente conversou, a gente falou ainda um pouquinho sobre essa reunião do Trump com o Lula, e você trouxe, né, esse detalhamento de que a reunião aconteceu muito sobre eleições. Até porque também os dois, o Trump e o Lula, estavam ali com índices de reprovação grandes. A situação do presidente Lula até mudou um pouco por causa do próprio Flávio Bolsonaro e da relação dele com o Daniel Vorcaro, revelada pelos áudios ali do Intercept. A do Trump não, a situação continua ainda bastante complexa. Acho que dá para a gente também lembrar esse contexto para falar sobre essa reunião que pode acontecer do Trump com o presidente, com o pré-candidato à presidência, o Flávio Bolsonaro. Vai acabar virando um balcão de negócios, né? Isso é complicado e o governo americano, ele tem muito cuidado quando isso começa a virar realmente um balcão de negócio, como eu estou dizendo aqui, um negócio eleitoral. É perceptível o motivo da tentativa da família Bolsonaro tentar se encontrar com o presidente Donald Trump, né? Eles não querem ficar atrás, né? Eles viram realmente a presença do presidente Lula na Casa Branca e isso representa muito negativamente
para a família Bolsonaro. Então, o que eles querem? Eles querem, na verdade, realmente ter essa mesma oportunidade para ter esse mesmo engajamento, né? Essa mesma justificativa diante do seu público sobre esse relacionamento com os Estados Unidos. Hoje em dia, muita gente quer ficar longe dos Estados Unidos, né? E, curiosamente, a gente vê o Brasil querendo ficar próximo dos Estados Unidos, principalmente nesse contexto muito complexo e muito complicado dentro da opinião pública, não só do americano, mas uma opinião pública global contra o presidente Donald Trump. Mas a gente vê que é uma questão realmente regional do Brasil, e aí, então, Flávio tenta se encontrar com o presidente Donald Trump. O que a gente vê, na verdade, o que eu percebo, é que realmente é aquela tentativa, bem a lá Brasil mesmo, de vamos bater na porta e vamos ver o que vai dar, né? Mas que nós queremos ser atendidos, sim, até pelo relacionamento que Donald Trump já demonstrou para o Flávio, já demonstrou para o Eduardo. É pagar para ver, vamos ver, tudo pode acontecer, até porque Donald Trump precisa cumprir uma agenda ideológica no governo. Vamos ver se o Donald Trump vai estar com humor para poder fazer isso daí. A ausência do Marco Rubio, que é o secretário de Estado, na visita do presidente Lula à Casa Branca, a gente tem umas duas explicações. Uma porque o motivo da reunião do presidente Lula era extremamente comercial, com toques de eleições. Então, não faria sentido Marco Rubio estar lá dentro de uma negociação entre Lula e Donald Trump, e uma negociação comercial, um interesse comercial terceiro. Então, não faria sentido para ele. E segundo ponto é que há um acúmulo de função do secretário de Estado, né? Hoje a gente precisa entender que ele tem que cumprir uma agenda de secretário de Estado, se relacionando com outros países, e ao mesmo tempo ele é o secretário de imprensa, porque a atual secretária de imprensa está em licença maternidade. Então ele tem que cumprir essa agenda aí, meio que compartilhada com o vice-presidente e por aí vai. Então, isso se justifica a ausência do Marco Rubio nesse encontro aí, até porque nós tínhamos também o nosso chanceler lá presente, então seria de bom tom realmente que Marco Rubio estivesse ali naquele momento. Agora, Hessel, outra comparação que a nossa própria audiência tem feito, né, é qual será essa condição desse encontro, como que o presidente Donald Trump, se receber Flávio Bolsonaro, vai fazer. A gente, enquanto você falava, via as imagens do encontro do presidente Donald Trump com o presidente Lula, que não recebeu pela porta da frente, pela porta lateral, mas foi por onde também entrou Netanyahu, que é o Bibi, é o amigo do presidente Donald Trump, e para o Bibi não teve tapete vermelho, teve para o presidente Lula, e eles fizeram ali um cumprimento que para diplomacia, para a história aí, para a simbologia internacional, foi um cumprimento ótimo ali, de nenhum dos dois querendo mostrar uma força maior para o outro, muita simpatia, os dois sorrindo em todas as fotos, e depois também, nas declarações dos dois lados, os dois se adoraram, conseguiram conversar e vão continuar negociando. Muita gente aqui está falando, como é que vai ser esse encontro, né? Como que o presidente Donald Trump vai receber o Flávio Bolsonaro? Acho que vindo, a gente pode aproveitar que você está aqui, que você vai saber falar para a gente melhor. O Flávio Bolsonaro não é um presidente, né? Ele está tentando se candidatar para a presidência da República para disputar com o presidente Lula. Então já imagino que só isso já deixa a situação um pouco menos pomposa para o Flávio Bolsonaro, né? Com certeza, até porque, como eu disse, não é tradição da Casa Branca receber candidatos a qualquer tipo de governo, né? Então, não existe justificativa plausível, até dentro do cerimonial da Casa Branca, de fazer toda a pompa e circunstância. Então, precisamos ver de que maneira que Donald Trump vai receber, ou se receber, Flávio Bolsonaro, até porque não consta, né, na agenda, em primeiro lugar, do presidente Donald Trump receber o Flávio Bolsonaro. Se isso acontecer realmente, vai ter que achar alguma forma para poder receber Flávio Bolsonaro. Tudo a ver, né? Tudo a ver, tudo a acontecer para a gente observar realmente qual vai ser o sinal da Casa Branca dessa possível visita. Eu acredito que não aconteça muito, porque, volto a dizer, não é tradição da Casa Branca receber candidatos à presidência. Já pensou? Imagina se isso vira uma moda, todos os candidatos a presidente
baterem na porta do presidente americano para ser recebido? E aí, então tá bom, mas é porque eu sou amigo do presidente Donald Trump, de longa data. Tá, então daí todos os amigos vão receber também dessa maneira? Então é preciso entender que esse relacionamento passado, né, com o Donald Trump, ele não pode gerar uma expectativa futura para receber, né, dessa maneira, para ter essa simbologia toda, né? Se fosse Mar-a-Lago, na residência do Donald Trump, aí tudo bem, Donald Trump faz o que quiser dentro da casa dele, mas existe um peso simbólico da Casa Branca. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu aposto, se eu fosse responder ali, não, eu responderia não. A grande possibilidade disso não acontecer, e se acontecer, não vai ter toda essa rebuscada toda. Perfeito. Récio, para a gente encerrar, então, o Igor Gadelha deu aqui que os aliados, pessoas próximas do Flávio Bolsonaro, acham que se não acontecer é por causa do Irã, porque nesses próximos dias o presidente Donald Trump está muito focado nisso, né, em tentar sair dessa guerra que ele entrou ali e está tentando sair de todas as formas. É isso, esse contexto, esses dias agora tem um foco muito maior para isso do que para qualquer outra coisa, o Hessel? Nath, a gente percebe, e não analisando o cenário atual, mas, né, o histórico todo da direita, existe uma característica muito comum dentro da direita, não só no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, é de criar bastante respostas, né, de bastante argumentação, de bastante justificativa, né? Então a direita gosta mesmo e não tem dificuldade nenhuma de buscar respostas para os acontecimentos, né? E tudo é trabalhado de maneira abatalhoada, né? Como a gente viu recentemente no Brasil. Então, não me assustaria, em momento algum, caso esse encontro não aconteça, de transferir a responsabilidade para uma questão do Irã, uma questão porque a Rússia agora atacou a Ucrânia no fim de semana, e aí o presidente está ocupado. Então, se não me assustaria, né, a direita achar alguma explicação para não ser recebido na Casa Branca. Há um talento eminente da direita brasileira em poder dar esse tipo de resposta. Então, vamos ver o que acontece. Agora, uma coisa que eu queria pontuar aqui também, precisa aprofundar um pouquinho mais, Nath, sobre o que leva um candidato à presidência da República do Brasil, não, ou pré-candidato, como vocês estão tratando aí no Brasil, fazer uma visita aos Estados Unidos, tentar uma agenda quase no início de campanha, que é um momento muito importante para todos os candidatos do Brasil, vir aos Estados Unidos. Então, assim, você tem que analisar essa possibilidade de vinda à Casa Branca, de ser recebido, e existe um segundo momento também de questões pessoais do próprio Flávio Bolsonaro. A gente precisa também enxergar isso. Ele está no meio do olho do furacão, numa questão de cinema, onde toda a produção, ou a sua maior parte da produção do filme, foi idealizada aqui nos Estados Unidos. Então, a gente precisa ver se a agenda do senador Flávio Bolsonaro vai permear somente para a Casa Branca. Eu acredito que ele vai também querer discutir algumas coisas relacionadas a essa produção polêmica do filme aqui nos Estados Unidos. Então, esse é um momento também que ele pode fazer esse aproveitamento da viagem. Precisa ver se o motivo da viagem dele é sobre o filme ou se, em primeiro lugar, é realmente uma tentativa de visita à Casa Branca. E a gente vê que são pessoas que gostam muito dos Estados Unidos, né? O próprio irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, está há mais de um ano vivendo aí. O próprio Flávio já foi algumas vezes. O ex-presidente Jair Bolsonaro sempre falou muito sobre. Na manifestação do dia 7 de setembro do ano passado, estenderam bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista. Estão sempre falando muito de Donald Trump, de uma adoração ao presidente Donald Trump, mesmo no momento em que ele tarifou o Brasil em 50%, isso causou grandes problemas para a economia brasileira. Mesmo assim, eles continuaram fiéis e apoiando o presidente norte-americano, e o staff aí, gente muito próxima do Flávio Bolsonaro, segue indo para os Estados Unidos, como Mário Frias, vai direto, agora está voltando dos Estados Unidos, enfim. Também tem isso, né? Uma adoração ao país, uma adoração à figura do presidente Donald Trump, e não só ao Trump, né? Mas ao staff e ao governo do Trump. É uma paixão por conveniência, né? É uma adoração por conveniência.
porque a pergunta que a gente precisa saber, né? Se a pessoa realmente gosta dos Estados Unidos, tem admiração, e aí é uma escolha individual de cada pessoa, de escolher o país em que ele vai realmente se dedicar, né, às suas honras, e etc, etc. Precisa perguntar o seguinte também: por que esse amor, essa adoração não aconteceu na gestão Biden? Né? Essa quase certeza. Eu vejo muito mais certeza das coisas no governo Trump por parte da direita brasileira do que outra coisa. Na Obama existia essa paixão e etc, etc. Porque os Estados Unidos, teoricamente, ele continua o mesmo. O sistema da sociedade americana, ela continuou o mesmo. O que mudou, na verdade, foi a gestão, né? Quem está sentado na cadeira do Salão Oval, e realmente a economia que está cíclica. E vamos combinar aqui que a situação econômica dos Estados Unidos ela não está legal. Então, hoje ela não é tão atrativa como ela era anteriormente. Fica difícil a gente amar um país em que ela te gera dificuldades, né? Então, assim, a gente começa a eliminar essas questões e começa a ver realmente a cerne da motivação de viver nos Estados Unidos dentro desta condição da direita brasileira. Não sei se você me faz entender. Sim. Então, por exemplo, é a certeza muitas vezes de uma proteção política, de uma proteção de alguma ação que venha do Brasil e contando com que o pai, né, o pai Donald Trump, né, ou o tio Donald Trump vá poder dar essa proteção, né? Porque as leis não mudaram nos Estados Unidos, elas continuam a mesma. Essa paixão poderia ter começado um pouquinho antes. Então, por isso que eu falo que é uma paixão por interesse nesse momento. Vamos ver daqui 2 anos se essa paixão ela vai continuar ou não, caso mude, né, de governo aqui nos Estados Unidos. Exatamente. E até no filme, né, no Dark Horse, no Azarão, a língua falada por Jair Bolsonaro é o inglês, né? Não é o português, sendo assim atuado pelo Jim Caviezel. Valeu, viu, Hessel? É sempre muito bom te ter aqui. Eu que agradeço e sempre um prazer falar aqui com vocês.